Baseado no comportamento do capacitor e do indutor, descrito pelas relações matemáticas da corrente e tensão em ambos esses componentes, né? Então nós podemos traçar um comparativo, uma analogia entre os dois elementos. E nós observamos aqui que existe uma clara analogia entre o comportamento da tensão e da corrente nesses dois elementos, né? No capacitor, o capacitor é um elemento que ele se opõe à variação de tensão. Essa derivada da tensão aqui, né, ela implica que uma variação muito brusca, uma variação muito elevada de tensão, uma taxa de variação elevada, significa uma corrente elevada no capacitor. Então isso é um limitante, né? Existe um limite físico para o fluxo de corrente em um circuito elétrico. Então, isso é um limitador do comportamento do capacitor à variação de tensão. Ele limita a variação de tensão, porque senão seria necessário uma corrente muito elevada. A analogia do indutor, né, é para o comportamento da variação da corrente. Então, o indutor é um elemento que nós podemos dizer que ele se opõe à variação de corrente, porque caso seja imposto uma variação de corrente brusca ou abrupta ou muito elevada no indutor, isso demanda um potencial elétrico muito elevado nos terminais do indutor. Então, novamente, existe uma limitação de um potencial físico possível, né, que pode existir entre os terminais desse componente antes disso de um potencial muito elevado causar uma falha no circuito, ou por exemplo a formação de um arco elétrico, né, e danificar então ou trazer perigo aos elementos do circuito em si, né? Então esses dois componentes eles se comportam dessas maneiras análogas. O capacitor é um elemento que se opõe à variação abrupta de tensão. Então ele é um elemento que suaviza a variação de tensão, ele tende a suavizar a variação de tensão. Já o indutor, ele se opõe à variação abrupta de corrente. Então ele suaviza qualquer variação abrupta de corrente que tiver sobre ele. Ele tenta se opor, ele tenta resistir a estas variações. E aí nós temos também uma importante conclusão, que é como esses dois elementos eles se comportam quando essa variação aqui, essa taxa de variação a qual eles são atreladas, elas são nulas. Ou seja, quando os circuitos que a gente está fazendo análise, por exemplo, em um circuito de corrente contínua, os dois elementos, quando as variações de tensão ou de corrente em cada um em respectivos elementos aí, elas cessam, né? Então a gente tem um comportamento bem típico dos dois elementos. Por exemplo, no capacitor, né, se nós pegarmos aqui, vamos dizer, ele fazendo parte de um circuito, vou representar aqui simplesmente uma fonte de corrente contínua, uma fonte de tensão contínua, um resistor, né, e vamos dizer que temos um capacitor aqui, um capacitor C1, certo? E um capacitor, vamos até colocar um capacitor C2 aqui e mais um resistor aqui, por exemplo, só para como um exemplo de comportamento. Vamos dizer aqui um R2 e aqui um R1. Tá? O que nós podemos afirmar deste circuito é quando, em algum momento, se esses capacitores eles foram conectados a essa fonte, a gente já viu a fase de carga e de descarga, né? Mas enfim, a fase de carga é o momento que existe um transitório nesse circuito. Quando esses capacitores eles estiverem carregados, em algum momento esse circuito XCC ele vai entrar em regime permanente. Então, em regime permanente, as variações de corrente e tensão durante a fase do transitório elas cessam, né? Então a gente fala em regime, nós chamamos aí em regime permanente. No circuito de corrente contínua, né? Só temos fontes de corrente contínua, poderíamos ter
ao invés de uma fonte de tensão, uma fonte de corrente aqui, por exemplo, em paralelo a algum resistor, por exemplo, um elemento, né? Se forem de valores contínuos, né? Então, em regime permanente, cessam quaisquer variações de tensão ou corrente. Ou a gente fala também quando o circuito está em regime CC, né? Ele está em regime de corrente contínua, não há variação. Então, no capacitor, qualquer um dos capacitores, nós podemos escrever aí que, por exemplo, a corrente no capacitor 1, ela vai ser proporcional aqui à capacitância C1 e a taxa de variação de C1 no tempo. Só que, quando nós falamos que o circuito já está em regime permanente, ou em algum momento ele vai atingir esse regime permanente, essa derivada aqui ela se torna nula, certo? Então, a corrente no capacitor C1, ela tem que ser nula, ela tem que ser zero. Então, para de fluir corrente circulando aqui por este elemento. Então, a corrente que vai passar aqui, ela tem que ser em regime permanente zero. A mesma coisa para o capacitor 2. Quando ele entrar em regime permanente, né, significa que a derivada da tensão sobre ele também já se estabilizou, não varia mais e a corrente é nula, né? Então, tem uma corrente nula para cá também. Então, ora, como é que a gente pode redesenhar esse circuito, né? Uma forma de visualizar. Se tem um ramo, né, o capacitor está num ramo, mas que esse ramo aqui tem uma corrente nula, né? Uma forma de visualizar isso aqui, mais claramente, bom, se a gente tem essa fonte, a gente redesenha os circuitos aqui, os elementos que não tem esse comportamento, o R1, e agora o capacitor ele passa a se comportar, ele não permite a passagem de corrente. O que não permite a passagem de corrente? Um circuito aberto, simplesmente um trecho aberto. Então, aquele capacitor C1 eu posso representar aqui como um comportamento de circuito aberto, certo? É uma forma da gente visualizar assim, sem erro aí, né? Como é que esse circuito vai se comportar. A mesma coisa esse C2, em regime permanente, ele não deixa passar corrente nenhuma, não vai haver corrente fluindo por ele, por esse ramo. Então esse resistor R2 aqui, ele também não vai receber nenhuma corrente. Então esse capacitor aqui C2, ele também está se comportando como um circuito aberto, né? Então nesse exemplo aqui que eu usei um circuito qualquer, né? Nenhum dos resistores vai ter corrente fluindo por ele, porque não existe um caminho fechado para a circulação de corrente em R1. Então aqui a gente acaba concluindo que em regime permanente a corrente por R1 também deve ser zero. E aí todo o potencial da fonte inicial ele está aqui aplicado, por exemplo, no C1 e no C2, né? Porque existe zero de corrente, zero de queda de potencial aqui, porque não tem corrente, né? Já que a corrente para cá é nula. O capacitor está fluindo, está funcionando, se comportando como um circuito aberto, e esse capacitor também, então para cá tem 0 amperes. Então a gente conclui que não tem corrente fluindo em nenhum dos resistores, portanto não tem queda de tensão em nenhum dos resistores, e aí a gente pode dizer que quando atingir regime permanente, ambos esses capacitores, né, o VC1 ele vai ser igual à tensão da fonte, e o VC2 também, ele vai atingir aí a tensão da fonte, né? Se tivesse um outro caminho que aqui pudesse fluir uma corrente por R1, né, vamos dizer que tivesse uma queda de 5 volts em R1, se tivesse um caminho alternativo aqui, por exemplo, se o R1 tivesse conectado, né, supondo, se houvesse uma conexão de R1 para cá, com outro resistor, enfim, para cá para não ter um curto simplesmente, um resistor R3, aí teria uma corrente aqui, aí teria uma queda de tensão, o VC2 aqui seria menor do que a tensão da fonte, seria a tensão da fonte menos a queda nesse resistor, né? Então é uma maneira da gente, em regime de corrente contínua, analisar aqui o comportamento dos capacitores. Eles atingiram a carga máxima deles e agora eles não fluem mais corrente por eles, então eles se comportam como circuito aberto, tá? E os indutores, eles têm um comportamento análogo. Então, se a gente pegar aqui também um circuito de corrente contínua, vamos dizer que tem
um R1, e agora vamos substituir os capacitores por indutores, tá? Vou chamar aqui um L1, volta a conectar com a fonte. Um L2, e aqui o resistor vou melhorar esse resistor aqui que está meio estranho, e um resistor R2, tá? Temos de novo a nossa fonte genérica aqui VCC, e agora do indutor, de novo, novamente, em regime permanente, quando a gente atingir o regime permanente, e a gente espera que sempre um circuito aqui conectado somente com fontes de corrente contínua ou de tensão contínua, né? Em algum momento eles vão atingir o regime permanente, é só uma questão de tempo da fase de carga dos elementos. Todas as correntes e tensões elas param de variar, elas se tornam constantes nos elementos, né? Nos resistores, indutores, capacitores. Isso que significa o regime permanente do circuito CC, né? Do circuito de corrente contínua. O regime permanente é a variação de qualquer corrente, ela é nula, e a variação de qualquer tensão em qualquer elemento também é nula, tá? Isso aqui significa que o circuito está em regime de corrente contínua ou regime permanente, né? No indutor, nós sabemos então que a tensão, acabamos de ver, né, que a tensão no indutor ela é proporcional à indutância, parâmetro construtivo do indutor, vezes a variação da corrente sobre o indutor. E aí a mesma condição. Se o circuito atingiu o regime permanente, não há mais variação de tensão em corrente em nenhum dos elementos do circuito, então essa derivada aqui ela é nula, certo? Portanto, a tensão, e aí vamos usar um verde aqui, a tensão em ambos os indutores nós podemos concluir que será 0 volts em regime permanente e no L2 também será 0 volts. O que nos circuitos, né, o que a gente viu, o que se comporta aí como um potencial entre os terminais dos elementos, né? Vamos ver aqui, esse aqui é o potencial VL1 e esse aqui é o potencial VL2. O que a gente pode afirmar sobre se VL1 é 0 volts e VL2 é 0 volts? Como é que nós podemos redesenhar esse circuito, né, em regime permanente? Ora, 0 volts, ou seja, um potencial de 0 volts entre dois nós do circuito, entre dois pontos ali, significa que, por exemplo, o L1 em regime permanente, ele agora se comporta simplesmente como um fio ideal, um condutor. Lembra, o indutor ele pode ser construído por um fio enrolado em formato de espira, só que se não tem variação de corrente, a tensão nele é nula. Então, ele se comporta simplesmente como um condutor ideal, ou um curto-circuito. Tá? E aí aqui, a gente tem aqui o indutor L1 se comportando como um curto-circuito, simplesmente uma conexão ideal, certo? O L2 também, né? Então aqui a gente tem uma condição ideal, 0 volts de diferença entre esses dois terminais. É simplesmente um fio, um condutor perfeito, né? O L2 ele também vai ter esse comportamento quando ele atingir o regime transitório, certo? Quando passar na fase de carga dele. Então ele vai ter 0 volts aplicado sobre ele, ele se comporta, portanto, simplesmente como um curto-circuito, tá? E aí a gente pode facilmente analisar em regime permanente, né? Por isso que a análise dos circuitos de corrente contínua para a fase de regime permanente, quando existem capacitor e indutor, ela é bem simplificada, é basicamente uma análise de circuitos apenas com resistores, né, com os elementos resistivos que ficam. O capacitor ele vai ser substituído por um circuito aberto, a gente pode simplesmente eliminar aquele ramo, né, abrir os terminais do capacitor, ficam apenas os resistores e fazer análise de malhas, de nós, para determinar, por exemplo, as correntes nos demais elementos. Aqui não tem nenhum caminho fechado, então a corrente em todos os elementos é zero, e nos resistores também, e nos potenciais, portanto, também serão zero. Agora, nesse caso, com indutores, né, ambos estão se comportando como
curtos-circuitos. Então, qual que será a corrente, por exemplo, ou qual que deve ser a corrente fluindo aqui por IR1? Vou chamar IR1. Né? Agora, IR1, se a gente fizer um caminho fechado, ó, escrever uma LKT para este caminho aqui, né? A gente tem que a corrente IR1, a gente vai chegar aqui, IR1, como aqui ó, é um curto-circuito, ele está recebendo todo o potencial da fonte, é simplesmente a fonte VCC dividido por R1, então tem uma corrente fluindo lá pelo resistor R1. Já pelo resistor IR2, pelo R2, se a gente considerar aqui um IR2, né, essa corrente, a gente escrever aqui também uma lei de Kirchhoff para este caminho fechado, percebam que, como este curto-circuito aqui, ele está eliminando qualquer potencial que possa ser aplicado para cá. Então, a corrente em R2, neste caso aqui, será nula, porque não tem potencial aplicado sobre ele, já que ele está conectado aqui, ele está em paralelo com dois curtos-circuitos. Né? Então, R2 não chega potencial até ele. Tá? Então, em regime permanente, sempre que vocês estiverem fazendo uma análise de circuito de corrente contínua e o problema falar, ou assumindo que passou tempo suficiente para que o circuito entre em regime permanente, com a presença de capacitores, nós podemos substituir o capacitor, redesenhar eles como um circuito aberto, para facilitar a visualização do comportamento do circuito. Tá? E o indutor, nós podemos substituir o indutor, ou redesenhar o circuito como um curto-circuito, ou um condutor ideal, né? Certo? Então, para também facilitar aí, analisar o regime permanente, então ele é bem simplificado. Fica uma análise simplesmente das fontes e dos resistores presentes. Beleza? Então aí um comparativo, né? Lembrando sempre, né, muito importante é vocês levarem aí com vocês essas duas relações, esses dois comportamentos. Capacitor se opõe à variação de tensão. Né? Uma variação de tensão alta exige uma corrente muito elevada no capacitor. Então ele se comporta como elemento opositor que se opõe à variação de tensão. Indutor, analogamente, ele se opõe à variação de corrente. Uma variação de corrente elevada exige um alto potencial, vai gerar um alto potencial entre os terminais do indutor. Então ele se opõe a qualquer variação abrupta de corrente. E na prática, né, na prática e na teoria, nós assumimos que é impossível, né? O capacitor não permite uma variação abrupta de tensão, uma variação que dá um salto de tensão, né, de 0 para qualquer valor, por exemplo. Isso não é permitido e na prática também não ocorre. Mesmo que o capacitor seja conectado diretamente a uma bateria, ele vai ter uma elevação exponencial, né, da tensão. O indutor é a mesma coisa, ele não permite, é impossível a gente impor uma variação instantânea de corrente no indutor. Né? Na prática e na física, fisicamente é impossível. Beleza?